Fala pessoas, dia 19/9, terça-feira, e vamos às notícias que o mundo não para, o mundo gira e às vezes capota, porque Deltan Dallagnol é xingado nas redes sociais após cair de bicicleta, né? Aí aconteceu um acidente, ele falou que estava com a filha na bicicleta, olha só, mas ela não se machucou porque ele conseguiu protegê-la. Só que os ferimentos, né, não vou falar nada, mas ele conseguiu machucar aqui no nariz, né, uma coisa que tá em recesso, é difícil você alcançar essa parte do nariz. Aí falaram que era o óculos, né, que bateu, só que você bate o óculos, né, vai machucar aqui, talvez machuca aqui ou aqui, né, o nariz, ralar o queixo, as extremidades do rosto, mas aí ele machucou só essa parte do nariz, nas sobrancelhas nada, e aqui em cima uns ralados, né? Enfim, a esquerda xingou ele, falou que ele apanhou e tal. A gente não sabe realmente o que aconteceu porque não tem imagens ainda. Mas, enquanto isso, não há justiça no Supremo e diz Dallagnol ao desistir de recurso para recuperar mandato. Ou seja, ele não quis mais. Falou que o STF não tem justiça, não quer mais e desistiu. Que coisa, né? Acontece. O Brasil tem dessas coisas, né? Ele não viu mais as soluções e acabou desistindo. E aquela coisa, né? A gente avisou, quiseram derrubar o Bolsonaro, quiseram falar mal do Bolsonaro, mas você vê que os caras que estão aí têm muito mais poder, autonomia, vontade de ir atrás, de fazer o Brasil virar uma esquerda completa. A gente avisou. Era mais legal se tivesse todo mundo no mesmo barco. Não estão? Sociais-democratas acharam que colocando o deserto de novo no Brasil iriam vender Coca-Cola. Talvez venda, mas tá demorando. Tá complicado. A briga é feia. Celular de Torres tem Lula enforcado, intervenção e acusação a Moraes. Enquanto isso, Anderson Torres, celular que com certeza mandaram alguns memes, algumas coisas. E acabou, né? Para ele, qualquer coisa agora é um grande, né, absurdo. Enquanto isso, Fufuca, novo ministro aí do Lula, enviou 4,9 milhões em emendas PIX para a prefeitura do pai, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O brasileiro liga? O brasileiro está aí preocupado com isso? Com certeza não, tá? Dino diz que PF vai apurar possíveis crimes da Lava Jato, olha só, né? Um abraço pro Deltan. Ministro vai enviar conclusão do CNJ sobre a atuação da Força Tarefa de Curitiba. PF vai propor grupo para debater regras de depósitos judiciais. E olha só quem aí deu um recado. O Lira, que a gente comentou essa semana, governo deve ter cuidado com excessos da PF, diz Lira. Presidente da Câmara critica a delação de Mauro Cid e diz que a corporação não trabalha nem como promotor de justiça, nem como juiz. Olha só o Lira aí mostrando aí certa resistência ao governo do Lula, que defende regulação de plataformas digitais em discurso na cúpula do G77 mais China em Cuba. Por que será que ele quer regular? O que será que tem nas mídias que preocupa a Lula, né? Por exemplo, Estadão, editorial. Mais autoritário impossível a ser acionada contra jornalista, tal Procuradoria de Defesa da Democracia já diz a que veio. Não cabe ao Estado ter censores da verdade, que são usados apenas contra os inimigos do governo. Só que, sinceramente, eles achavam que estavam lidando com quem? Quantas vezes eu falei aqui durante meses? Olha, quando chegar o PT no poder, vai ter amigos do rei e outros não vão ser tão amigos assim. Alguns vão ter aí algumas facilidades, mas outros não vão ter, né? Vão ter que se adequar. Enquanto isso, na saída de hotel de luxo lá em Nova York, Lula é hostilizado por brasileiros, chamado de ladrão e comunista. Lá eles têm essa liberdade. Os Estados Unidos é muito melhor em liberdade que o Brasil. Muita gente fala mal dos Estados Unidos, mas tem muito mais liberdade. E lá os brasileiros têm um pouco mais aí de liberdade. Se fosse aqui no Brasil, fizessem isso aqui, pegaria mal. Mas falando um pouco mais da questão de mídia, Lula dobra o bolsa pano das TVs amigas, diz o antagonista. Previsão de despesa nesta área para o ano que vem é de 647 milhões de reais. Aumento foi inserido no projeto de orçamento do ano que vem, que ainda será votado. 647 milhões de reais para você ter aí uma vida muito tranquila. Muita gente chega no meu canal e fala, pô, por que eu vou assistir seu vídeo se você só dá notícia ruim? Né? O pessoal até falou, às vezes eu olho a sua thumb e nem quero porque eu cansei dessa vida. Maravilha, o Lula vai estar te ajudando. Porque com esse monte aí de dinheiro, você só vai ver notícia boa. Olha que vida maravilhosa sua. Só não se desespere ou se preocupe quando os problemas baterem em sua porta. Tá? Esse é o problema.
É bom dar valor enquanto podemos falar, né? Enfim, Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Mas tem explicação, tá? Planalto alega agenda de viagens para justificar gasto de 8 milhões no cartão corporativo de Lula. Muitas viagens, ideia mesmo, tá? Ele tá fazendo um serviço, assim, muito rápido pro comunismo, de conversar com o BRICS, com os países, né? E temos aí o Sakamoto da UOL. Lula gastar mais que Bolsonaro no cartão corporativo é natural, já que ele trabalha mais. Olha só, explicado, né? Para que você vai se preocupar? Não precisa se preocupar mais com nada. Tá tudo tranquilo, Brasil. Lula oferece horário para reunião com o Zelensky nos Estados Unidos. Olha só. E o Zelensky aceita horário para reunião, né? O Zelensky tá doido para falar com o Lula. Eu não sei se teve aí já uma agenda, né? Mas parece até que estão buscando o Zelensky só para, né, conversar com o Lula. É o que parece. Lula vai encontrar Zelensky em Nova York durante a Assembleia da ONU e vamos ver do que sai isso aí, né? Porque o Lula evitou o Zelensky. Ele evitou o Zelensky, tá certo? E olha só que preocupante. O governo Lula vai usar BNDES para financiar mísseis, tanques, munição e navios de guerra. Por que será que o Lula tá tão preocupado? Será que é os papos que aparecem por aí? Né? Por exemplo, Kim Jong-un curte banquete e cai na gargalhada em show de morsa amestrada na Rússia. Tão tranquilos lá, dando risada da morsa, que inclusive está bem magra, né? Mas será que estão lá só para brincar mesmo e rir? Ou tem coisas mais sérias? China dá sinais tímidos sobre retomada do diálogo militar bilateral, diz Estados Unidos. Né? Guerra Fria 2.0. E mais uma vez os Estados Unidos se aproximando da China. Dar o último beijinho, talvez. Eu tô sentindo o último beijo. Porque as coisas estão ficando muito intensas e a gente vai ler aqui alguns tweets, algumas postagens do Trump, tá? O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e o chanceler da China, Yang Yi, estiveram juntos nesse fim de semana no arquipélago europeu de Malta em uma reunião sem avisos prévios das duas partes que durou cerca de 12 horas. Trata-se de mais uma etapa das tratativas entre os dois países que disputam a chamada Guerra Fria 2.0 de retomar o diálogo militar encerrado por Pequim há mais de um ano após a controversa visita de Nancy Pelosi, democrata que então presidiu a Câmara dos Estados Unidos, a Taiwan. Ilha é considerada uma província rebelde pelos chineses. Lembra que ela foi? Por algum motivo ela foi. Ela fez uma ruptura, ela realmente parou com o namoro. E agora os Estados Unidos estão tentando, mais uma vez, vamos conversar, né? É aquilo, os Estados Unidos tão assim, inocente, de certa forma, né? Achando que Lula ficaria do lado deles, achando que a China vai perdoar e vai ficar tudo ok, né? Enquanto isso, Donald Trump alerta sobre a Terceira Guerra Mundial. São armas de destruição que ninguém jamais viu antes. O Trump falando que ele poderia parar isso aí, né? Lembrando que o Trump realmente, né, ele deu a mão para o Putin, deu a mão para o Kim Jong-un, então provavelmente ele teria assim, vamos dizer assim, uma lábia melhor, né? Ele não faria a OTAN, de certa forma, essa guerra via proxy contra a Rússia, né? Mas enfim, é o que temos. E olha só, o Papa Francisco declarou que é hora de trabalharmos juntos para conter a catástrofe ecológica antes que seja tarde demais e que a Terceira Guerra Mundial já está a ser travada na onda de conflitos em todo o mundo. Tá? Então, para ele já começou. E se a gente vê aí, né, toda esse arranca-rabo, né, mundial, né? Claro que tudo que é internacional demora mais, tá? O brasileiro é muito imediatista, até porque o brasileiro é bastante rápido. Tudo aqui acontece muito rápido. Eu acho que vai acontecer daqui 1 ou 2 anos. No Brasil acontece rápido. Mas em questão de geopolítica, é tudo muito devagar. É todo mundo disfarçando. É os Estados Unidos voltando a falar com a China e convida e conversa. A China desce o cacete nos Estados Unidos, os Estados Unidos falam, nossa, o que está acontecendo? Pois é, assim como fica essa cara de Pikachu surpreso quando vê o Lula, né, fazendo a maior viagem entre os países do BRICS. Enquanto isso, no Brasil, né, toda essa polêmica, o que os jovens fazem no Brasil? O que a população está pensando? Estudantes de medicina fazem masturbação coletiva diante de jogadoras de vôlei em São Paulo, né? Nas imagens que repercutiram, cerca de 20 homens apareceram correndo na quadra com as calças abaixadas. Eles simulam uma volta olímpica enquanto tocam suas partes íntimas. Já em outro vídeo é possível ver a presença dos estudantes em uma plateia assistindo um jogo feminino e simulando a masturbação. E esses são os profissionais da saúde do futuro do Brasil, né? Que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei? Aí comparar. Acho que é o mesmo público do MBL, tá? Alckmin tenta suavizar a imagem de conservador e cita Karate Kid em vídeo. Conversamos sobre isso, né? Lembra?
Olha os comentários, quando eu fui ler os comentários. O cara ficou até mais legal, mais leve. Melhor falar isso do que falar imbrochável. O homem tá até mais alegre, tá tudo mais leve. Deixa ele, tá lindo. E eu vejo pessoas elogiando. Lembra que eu falei que eu nem fico mais bravo? Funciona. Às vezes o político fazer um papel assim ridículo, funciona. Funciona. Exército confirma o afastamento de Mauro Cid por ordem de Moraes e os militares aí levando o pé na bunda, sendo jogados para um lado e para o outro. Quando estava com Bolsonaro, o Omar Aziz cortou um 12 com os militares, agora os militares sumiram. Sumiram. O respeito da direita pelos militares sumiu. A esquerda nunca teve. E agora? PGR estuda obrigar acusados de participar dos atos golpistas e fazer curso de democracia. Além dos 4 anos de prisão, que isso aí só para os casos mais leves. Vamos fazer um curso de democracia. Fala, olha, no Brasil tem que ser um curso, né, bem feito. O Brasil é esquerdista, galera. Fica ciente disso. Simples assim. Governo cria regra para barrar a entrada de beneficiário individual no Bolsa Família. Enquanto isso, enxugando cada vez mais. Ah, precisa de auxílio? Chega de auxílio. Precisa de dinheiro para mandar para Cuba, Venezuela, o que for. Argentina, inclusive. Principalmente. China é o país que mais presenteou o presidente Lula nesse 3º mandato. Por que será? Né? Será que é porque a China é comunista? O Partido Comunista gosta do Lula porque ele é comunista ou porque ele é globalista? Que coisa, né? A empresários Haddad fala em abrir Brasil para green business, né? Aí o pessoal fala, nossa, tem pessoal que comenta comigo. Ai, tá vendo? O Lula, o Haddad, eles estão com pautas globalistas. Eles estão com pautas globalistas até a metade. Por quê? Porque é muito útil, tá? Esse papo de tudo natureba, de Greenpeace, né? De green business. Porque, assim como foi a gasolina, não precisamos de gasolina menos poluente. Toma aí uma gasolina batizada no seu carro. É isso que eu falo. Sempre é útil. E eles vão, o quê? Vender a gasolina aí, diminuir o preço até. Você vai ter uma gasolina impura. E pronto, todo mundo fica feliz, né? Ibama revalida multa contra Bolsonaro por pesca ilegal. Enquanto tudo isso está acontecendo, os caras ainda atrás de uma multa de 2012 de 10 mil reais para dar pro Bolsonaro. E é isso. Temos o Brasil, questão de joias, Bolsonaro, Mauro Cid, Anderson Torres, um monte de coisa acontecendo. Bilhões sendo gastos, né? Com emendas, deputados fazendo a festa, Centrão fazendo a festa. Né? E eu quero que a esquerda brigue. Tô aqui esperando só isso. Pessoal, muito obrigado pela sua visita e pelo seu carinho. Nos falamos em breve. Lembre-se de ajudar o canal. Por enquanto estamos aqui. Não sabemos até quando a gente consegue fazer esse trabalho. Então, dê valor. Temos aí o Pix e o link da Amazon. Se você comprar qualquer coisa, ajuda o canal. Tá certo? Muito obrigado. A gente se fala em breve. E até mais.